Fala galera, estamos aqui para mais uma super dica envolvendo este tema importantíssimo no exame da ordem e nos concursos públicos, que é o tema dos princípios tributários. Eu quero falar com você aqui nessa dica sobre o princípio da legalidade. Existem algumas matérias que só podem ser normatizadas sem razão de lei. Tem que ter uma lei em sentido estrito, aprovada no parlamento. Existe no CTN um artigo super importante, que é o artigo 97, que em 6 incisos vai dizer: somente em virtude de lei se podem tomar tais providências normatizadoras. E na prova vão te perguntar uma dessas 6 matérias, e você vai depender de lei. E o gabarito vai ser somente em virtude de lei. Quais são essas 6 matérias? Gente, a mais importante, a primeira delas, criar e extinguir tributos. Só a lei pode criar e extinguir tributos. A inauguração do exercício da competência tributária se faz quando o ente exerce a criação do tributo através de uma lei, em regra, uma lei ordinária. Excepcionalmente, lei complementar. Tributos, em regra, se criam por lei ordinária. Lei complementar só nos empréstimos compulsórios, nos tributos residuais e naquela discussão, aquela controvérsia do imposto sobre grandes fortunas, que prevalece o entendimento que o IGF depende de uma lei complementar para ser criado. Né? Eu, em particular, não concordo, entendo que lei complementar é para definir grande fortuna e o IGF se criaria por lei ordinária. Mas na prova, lei complementar para criar o IGF, empréstimos compulsórios e os tributos residuais. Bom, eu tenho que ter uma lei para criar o tributo, para extinguir também. Eu não posso criar tributo por lei e extinguir por decreto. Simetria das formas. Imagina o decreto fonte secundária revogando a lei fonte primária. Então, só a lei cria e extingue tributos. Só a lei majora e reduz tributos. Só a lei altera a carga tributária. Salvo as hipóteses em que a Constituição faz uma exceção, somente a lei pode majorar e reduzir tributo. Então, o artigo 97, incisos 1 e 2 do CTN, só a lei cria e extingue, majora e reduz tributos. Há algumas exceções, a gente vai ver isso no próximo vídeo, de matérias que são exceção à reserva de lei. Né? Podem ser veiculadas por decretos, por atos executivos. Por exemplo, a Constituição autoriza que a União, por um decreto, por um ato executivo, majore e reduza as alíquotas de 4 impostos federais. Os impostos extrafiscais, IE, IPI e IOF, né? Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Mas salvo essas exceções peculiares, pontuais estabelecidas pelo Constituinte, só a lei cria e extingue, majora e reduz tributos. Galera, quando a lei cria o tributo, qual o conteúdo que essa lei deve trazer na criação do tributo? Essa lei deve trazer um conteúdo. Ela deve esclarecer 4 coisas. A lei tem que definir o fato gerador, o fato típico, a tipicidade, a base de cálculo e a alíquota, o elemento quantitativo, e o sujeito passivo, o contribuinte. Não é que a lei tem que fazer, é que além de a lei tem que fazer, só a lei pode fazer. Fica na reserva legal. Eu dependo de lei para definir o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e o contribuinte. Então, cabe à lei criar e extinguir tributos, majorar e reduzir tributos, definir fato gerador, contribuinte, base de cálculo e alíquota. Aquele tripé estrutural do tributo, o elemento material, conduta, o elemento quantitativo, valor a pagar, e o elemento subjetivo, quem paga. Então, eu tenho que ter lei para definir criação e extinção de tributo, majoração e redução de tributo, fato gerador e contribuinte, base de cálculo e alíquota. Tem que ter lei para prever penalidades, para criar as multas e as sanções tributárias. Nula pena, sine por habeas lege. Tem que ter lei para definir penalidades. Tem que ter lei também para regular as causas de afetação do crédito tributário. O que, professor? As causas de quê? As causas que afetam o crédito nas suas 3 diferentes formas de afetá-lo. Ora suspendendo, ora extinguindo, ora excluindo. As causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tem que ter lei para regular. Então, por exemplo, extingue o crédito à compensação. Tem que ter uma lei no município, uma lei no estado, uma lei federal regulando a compensação. O que compensa com o que, até que limite, de que maneira. A dação de bens imóveis extingue o crédito. O município quer ter a dação de bens como forma de extinção do crédito dele, tem que fazer uma lei para regular o procedimento da dação. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, tem que ter uma lei para regular o parcelamento. A moratória suspende a exigibilidade do crédito, tem que ter uma lei para regular a concessão da moratória. A isenção e a anistia excluem o crédito. Isenção e anistia dependem de lei. Uma pequena ressalva no ICMS, que isenções em regra vêm por convênios, é uma regra diferente, mas em regra, geral, as isenções e anistias dependem de lei. Por quê? Porque eu tenho que ter lei para cuidar das causas de suspensão, extinção
e exclusão do crédito tributário. Então, o artigo 97 tem 6 incisos. Somente a lei pode criar e extinguir tributo, majorar e reduzir tributo, definir fato gerador, contribuinte, base de cálculo e alíquota, parênteses, os elementos estruturais do tributo. Só a lei pode definir penalidades e só a lei regula as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. As causas de suspensão estão no artigo 151 do CTN, as causas de extinção no 156, as causas de exclusão no 175 do CTN, 151, 156, 175. Ô galera, sempre que eu preciso de lei, caso haja relevância e urgência, cabe medida provisória. Sem medo, tá legal? Medida provisória pode criar, majorar, reduzir, extinguir tributo. Medida provisória pode prever penalidade, pode regular as causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito. Medida provisória pode fazer tudo o que depende de lei. Se houver relevância e urgência, basta que não seja proibido pela Constituição. Como assim? Ou seja, quando o Constituinte quer proibir a MP, ele proíbe. Não sendo proibido, cabe MP em toda matéria que depende de lei e há relevância e urgência. E a Constituição não proíbe medida provisória em matéria tributária. A única atenção que eu te peço para a prova, muito cuidado em primeira e segunda fase de tributário, tá legal? Isso já caiu nas duas provas, de primeira e de segunda fase. É proibido medida provisória em matéria de lei complementar. Veja, não é proibido medida provisória em matéria tributária, mas é proibido medida provisória para normatizar as matérias que são reservadas à lei complementar. Quando a matéria depende de lei complementar, não cabe medida provisória. E é necessário lei complementar para criar alguns tributos. Os tributos de lei complementar não podem ser criados por medida provisória, porque a Constituição, no artigo que cuida das medidas provisórias, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, ele proíbe MP em matéria de LC. Então não cabe medida provisória para criar empréstimo compulsório, não cabe medida provisória para criar os tributos residuais, né? Impostos residuais, contribuições residuais de seguridade social. E não cabe medida provisória para o imposto sobre grandes fortunas. Afora isso, MP pode criar, majorar, reduzir e extinguir tributos. Ok? Basta que haja relevância e urgência. Então fica para vocês essa minha dica, as 6 matérias no campo da reserva legal. Criar e extinguir tributos, majorar e reduzir tributos, definir fato gerador e contribuinte, definir base de cálculo e alíquota, prever penalidades, cuidar das causas de suspensão, extinção e exclusão. No próximo vídeo, eu vou dizer para você que tem 5 matérias que não precisam de lei. E aí é o papo da nossa próxima super dica, as exceções à reserva legal, as exceções à regra da legalidade tributária, formando um time de 11 condutas. 6 dependem de lei, 5 não dependem de lei. E na prova, o examinador mistura tudo. Não perca as próximas dicas. Eu amo vocês, meus amigos. Vocês moram no meu coração. Superman no coração. Beijo.